recebi nas minhas redes sociais dezenas de perguntas acerca da forma correta de classificar, de definir o C-Clestrib de IBS e CBS. Muita gente tentando fazer ali um de para, né, de NCM, as pessoas me perguntam, né, olha, o CST e o C-Clestrib você define pela NCM, outra pessoa pergunta, nossa, você define isso por operação? E a verdade é que a definição do C-Clestrib, ela é uma definição complexa, ela não é uma definição direta, não existe um de para, né? Eu percebo que as pessoas, elas perguntam isso, porque elas querem pegar um CFOP e dizer CFOP-X é o C-Clestrib A, mas não dá para você fazer isso. Porque a definição, ela parte de premissas que estão pautadas na Lei Complementar 214, por isso é importante você entender também a norma, né? Você só vai conseguir classificar se você entende a norma, mas não tem como você fazer de forma macro, como um de para, justamente por conta da complexidade que está envolvida dentro dessa nova codificação que foi trazida por IBS e CBS. C-Clestrib é uma codificação nova, a gente nunca tinha trabalhado com esse tipo de codificação, apesar de já conhecer várias codificações dentro do departamento fiscal, essa é nova e ela é complexa, então não dá para você fazer um de para. E eu resolvi fazer aqui esse passo a passo para te ensinar exatamente como é que você faz essa classificação, como é que você define um C-Clestrib da sua operação para o seu produto. Existem premissas, você inevitavelmente tem que conhecer de forma profunda, mas a gente vai passar aqui por um passo a passo, que é uma coisa que está todo mundo me pedindo o tempo todo, inclusive dentro do treinamento. Como eu acredito que o treinamento ele tem muito mais profundidade e isso aqui decorre do que você aprende lá, eu resolvi fazer aqui de forma gratuita, para que você até inclusive conheça a didática, para que você conheça também o método e para que você conheça mais do que isso, sabe o quê? Uma solução automatizada que vai te ajudar nessa classificação, né? Não dá para classificar em lote com de para de forma direta, mas já existe uma solução no mercado que pode ser aí a mágica que você precisa para classificar toda a sua base nesses últimos 2 meses que faltam para a gente começar a operacionalizar a emissão dos documentos fiscais com IBS e CBS. Inclusive, eu firmei essa parceria, eu vou mostrar para vocês o produto lá no final, porque primeiro eu vou te ensinar como é que faz. Mas eu firmei essa parceria principalmente porque eu percebo que essa é uma grande dor do profissional da área fiscal agora, nesse momento. Isso porque a sua operação ela não parou para você fazer o seu mapeamento. E a depender do volume que você tenha, tanto de operações quanto de produtos, isso vai te tomar um tempo enorme. E se sua operação não parou, como é que você vai ter tempo de mapeamento para depois configuração e a partir de 5 de janeiro tá ali emitindo as notas com IBS e CBS, né? É um desafio muito grande. Então essa solução ela caiu como uma luva e eu vou apresentar ela para vocês depois que eu te ensinar o passo a passo para você definir corretamente o C-Clestrib das suas operações. Então vamos lá, vamos aqui classificar os seus fornecimentos que ali a sua empresa realiza, as suas operações. A gente parte dessa premissa de uma operação, obviamente, aqui realizada por um contribuinte de IBS-CBS, obviamente, senão ele não teria que colocar nada referente a esses tributos dentro do seu documento fiscal. Mas a primeira coisa que você faz para classificar uma operação, você vai definir se você está diante de uma operação onerosa ou se você está diante de uma operação não onerosa. Esse é o primeiro passo que vai te guiar na definição do C-Clestrib dentro ali da configuração que você está fazendo, do mapeamento que você está fazendo, tá? Então você vai pegar todas as suas operações e você vai olhar se elas são onerosas ou se elas são não onerosas. Separa em 2 grandes grupos, tá? Esse é o primeiro passo. Você separa em 2 grandes grupos, tudo que é oneroso você coloca de um lado, tudo que é não oneroso você coloca de outro lado. Essa é a primeira segregação que você tem que fazer. Esse é o primeiro passo aqui do nosso passo a passo para definir o C-Clestrib da sua operação. Então imagina que você pegou as operações não onerosas ali, segregou e você pega uma delas e você vai avaliar. Então cada uma das operações você precisa avaliar. Essa operação não onerosa, em regra geral, ela está alcançada pela não incidência de IBS e CBS, tá? Então, como IBS e CBS incidem, e aí eu falo para vocês, né, o que você aprende lá no treinamento é a regra matriz de incidência, você vai entender exatamente quando incide ou quando não incide. E o IBS e CBS, de forma bem geral, aqui numa pincelada, ele incide sobre os fornecimentos onerosos de bens e serviços por contribuinte. Então,
Na regra geral, se você está diante de uma operação não onerosa, logo não tem incidência, porque a regra matriz de incidência fala que incide sobre os fornecimentos onerosos de bens ou serviços por contribuinte, ok? Então, regra geral é não incidência. Se você está diante de não incidência, você já cai logo dentro do CST 410, tá? Regra geral. Mas, apesar de terem dito pra gente que a reforma tributária vinha para facilitar a nossa vida e realmente vem em detrimento do que a gente tem hoje, isso não significa que você ainda não precisa de um conhecimento técnico especializado para operacionalizar esses tributos. Afinal, a gente está diante de uma área altamente especializada. E nem tudo que é não incidência, nem toda operação não onerosa está abarcada pela não incidência. Existem as exceções. Ou seja, a lei ela previu que mesmo operações não onerosas, ainda assim podem estar alcançadas pela incidência de IBS e CBS. E aí exige o conhecimento técnico que você tem que ter lá da Lei Complementar 214, que a gente abrange lá no treinamento IBS e CBS essencial, para identificar se você está diante de uma operação não onerosa que cai na regra geral ou se você está diante de uma operação não onerosa que cai na exceção, tá? As exceções, em sua maioria, estão aqui no artigo 5º da Lei Complementar 214. Então, se a gente for aqui no artigo 5º, deixa eu ver se vocês estão vendo a lei. Sim. Obviamente, lá no treinamento, essa visualização aqui a gente também vê de forma esquematizada, né? Aqui eu estou trazendo para vocês a lei como está disposta, né? Digamos assim. E aqui eu estou na frente de vocês novamente, então vou me puxar aqui para o lado. Pronto. Então, observem que o artigo 5º ele fala o seguinte, olha. O IBS e a CBS também incidem sobre as seguintes operações. Fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços. Então, percebe que mesmo um fornecimento não oneroso pode estar alcançado pela hipótese de incidência de IBS e CBS. Por quê? Porque está dentro da exceção, né? Regra geral, se a gente voltar para o nosso mapa aqui, regra geral, uma operação não onerosa, a regra geral é não incidência, mas ela pode estar dentro da exceção. Então, você precisa conhecer as exceções para entender se você está falando de uma operação que recai na regra geral de não incidência ou se ela vai para as exceções. Então, se a gente estiver falando de uma operação que recai na regra geral, você pega o CST 410 já como premissa e olha os CCLES-TRIB de cada um que está ali dentro desse CST. Porque assim, deixa eu mostrar para vocês aqui a tabela de CST. Observem que eu tenho aqui os CSTs, tá? Eu tenho aqui os CSTs. E os CCLES-TRIB, eles são como se fossem filhos. A gente está acostumado com essa palavra filhos por causa do SPED, né? Eles são como se fossem filhos do CST. Então, por exemplo, eu falei para você que, regra geral, a operação não onerosa é não tributada. Então, seria CST 410. Ou seja, os CCLES-TRIB vão ser esses aqui, os possíveis, ok? Então, se você estiver diante de uma operação não onerosa, que não está alcançada pelas exceções, ou seja, não é tributado, você vai cair no 410 e você vai olhar qual é o CCLES-TRIB correspondente, que depende da operação. Mas não se preocupa que a gente vai fazer exemplo prático aqui, tá? Eu não vou te mostrar só isso aqui de forma teórica assim, não. A gente vai fazer exemplo, mas primeiro eu preciso te explicar a premissa. Então, esse é o primeiro ponto. Regra geral, não oneroso, não incidência, CST 410, o CCLES-TRIB vai ser 410 alguma coisa que vai depender da operação. Agora, se tiver diante de uma exceção, lá do artigo 5º, né, onde estão a maioria das exceções, o CST vai depender da NCM. Já nas operações onerosas, melhor dizendo, né, as operações onerosas são, aqui, regra geral, tem incidência. Então, se a gente está diante de um fornecimento oneroso por contribuinte, a gente está diante de uma operação que, na sua regra geral, tem incidência de IBS e CBS. E aí, o CST vai depender da NCM. Agora, pode ser também que, mesmo um fornecimento oneroso, você não tenha tributação de IBS e CBS, está dentro das exceções, que estão principalmente aqui, ainda tem outros dispositivos na norma, e aí o CST vai ser o 410. Então, assim, tá vendo que não tem como você fazer um de para, porque depende. A sua operação pode ser onerosa, e que, regra geral, ela não é tributada, mas ainda assim ser tributada. Agora, se você está diante de uma operação tributada, onerosa ou não onerosa, o CCLES-TRIB vai depender do produto, tá? Mas não se preocupa que a gente vai para o exemplo prático e vai facilitar aqui a sua vida. Primeiro, eu só queria te mostrar o mapa mental, a premissa
e eu vou limpar ele, claro, né? Quando eu vou deixar ele assim todo riscado. Eu risco tudo, depois eu limpo tudo. Eu me sinto aquelas professoras lá do primário que falavam, fulano, vem apagar o quadro. Vocês lembram disso? A pessoa lá apagava o quadro, aí deixa o quadro todo bonitinho aqui no final. Mas vamos para o nosso... Deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela. Os nossos exemplos práticos. É isso aqui que você queria, eu sei que é isso aqui que você queria, que você quer pegar a sua operação e saber como fazer. A gente vai pegar, eu peguei alguns CFOPs aqui pra gente explorar e você vai ver que um mesmo CFOP pode ter ciclostribes diferentes. Por isso não dá pra você fazer a verificação como você pensou em lote. Então eu peguei aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 operações, né? 5 operações diferentes pra gente explorar aqui e fazer a nossa classificação juntos. Tá bom? Vamos lá? Então, eu peguei aqui primeiro uma operação de venda de mercadoria adquirida de terceiros, CFOP 5102, e peguei o nosso tão conhecido cuscuz. Ou seja, eu tenho aqui uma operação e um produto para a gente classificar, tá? E eu peguei esse primeiro para a gente avaliar juntos e a gente vai para o nosso mapa mental, tá bom? Então, lembra aí que a gente vai para o mapa mental. Primeiro, a gente está falando de uma venda de mercadoria e a gente está falando do cuscuz e vamos para o mapa fazer a nossa sequência lógica aqui. Vamos lá, eu estou diante de uma venda de mercadoria adquirida de terceiros. Venda é uma operação onerosa? É, né? Onerosidade é algo que exige contraprestação, ou seja, existe um pagamento por aquela aquisição. Lá no IBS e CBS Essencial, a gente explora cada um dos conceitos. O que é onerosidade? O que é contraprestação? Isso porque a lei complementar trouxe essas definições, tá? Então é bem importante explorar. Então, se você está diante de uma venda de mercadoria adquirida de terceiro, você está diante de uma operação onerosa. Está, tá? Está. Aí você vai para o segundo passo. Regra geral é uma operação com incidência, mas ela pode ser uma exceção. Será que a venda de mercadoria de terceiro de um cuscuz está na exceção? As exceções estão praticamente ali nos incisos 6, ou nos artigos, perdão, 6, 7 e 8. Então, se a gente for aqui, o IBS e a CBS não incidem sobre fornecimento de serviços por pessoas físicas em decorrente da relação de emprego. Ou seja, se você estiver adquirindo, prestando um serviço, se você é uma pessoa física, está prestando um serviço decorrente de uma relação de emprego, você está diante de um fornecimento oneroso de bens e serviços? Está. Mas como a lei complementar trouxe aqui no artigo 6º que nesse caso você está dentro de uma hipótese de não incidência, porque olha, não incidem sobre, você está dentro da exceção do que a norma prevê. Então, nesse caso, o cuscuz é isso aqui, a venda não é isso aqui. Então, não está dentro dessa hipótese. E aí, obviamente, você teria que ler aqui todo o artigo 6º, depois ir para as imunidades que estão no artigo 8º e 9º, para entender se o cuscuz está dentro de alguma dessas, se a operação de venda, né, melhor dizendo, do cuscuz está dentro dessas exceções. E eu já vou te antecipar que não está, tá? Que não está. Então, se não está, vamos voltar para cá, ela cai na regra geral incidência, ou seja, é uma operação onerosa que não está nas exceções. Então, estamos diante de uma operação com incidência de IBS e CBS. E aí, qual vai ser o CCLES-TRIB? Nesse caso, depende da NCM. Então, vamos olhar qual é a NCM do cuscuz, que é essa aqui. E aí, é nessa hora que você vai pegar a NCM, vai na Lei Complementar 214 e vai localizar ela se existe alguma definição específica para aquela NCM, para aquele produto ou não na Lei Complementar 214. Nesse caso, a gente já viu aqui que ela está prevista aqui no anexo 1, ó. No anexo 1, produtos destinados à alimentação humana submetidos à redução a 0 das alíquotas do IBS e da CBS. Então, vamos lá? Voltando no mapa. Estou diante de uma operação onerosa que não está nas exceções, ou seja, regra geral, incidência, e que o CST, o CCLES-TRIB, vai depender da NCM. Peguei a NCM do produto, busquei na Lei Complementar 214 e encontrei ela no anexo 1. Ok, agora eu vou precisar ir lá no meu Excel, onde nós temos o CCLES-TRIB, e vamos procurar quem? O anexo 1. Vamos procurar o anexo 1 aqui. Opa, não é nesse campo. É nesse... Ah, peraí, tá filtrado, gente. Aí, agora vai dar certo. Anexo 1, olha aqui. Olha ele aqui. Vendas de produtos destinados à alimentação humana. Qual é o CCLES-TRIB? É esse cara aqui, ó.
É esse cara aqui. Então, deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela, gente, porque eu fico mudando de tela. Eu não sei se vocês estão vendo. E tá pequeno pra caramba, né? Deixa eu aumentar aqui. Pronto, agora acho que vocês estão vendo, né? Vou tirar de novo, porque talvez ficou pequeno e vocês não viram. O que eu fiz? Eu vim aqui, a gente viu que estava no anexo 1, né? Então, eu vim aqui no nome do Ciclastrib e pesquisei anexo 1. Anexo 1. E encontramos o Ciclastrib 200.003. Então, nesse caso, da venda de mercadoria adquirida de terceiros, sendo um cuscuz a NCM, o Ciclastrib, vamos fazer ao vivo aqui, Ciclastrib é esse código aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela. Não estão. Sabia? Pera aí. O Ciclastrib é esse aqui. 200.003. Ok? Então, percebem que o que a gente fez? Olhou primeiro se é oneroso ou não oneroso. Vimos que era oneroso. Estava dentro das exceções? Não estava nas exceções. Então, a gente foi para a regra geral. Regra geral, a gente está falando de incidência. Se a incidência depende da NCM, pegamos a NCM, olhamos na Lei Complementar 214, encontramos que ela está lá entre os produtos que têm redução de 100%. A partir disso, identificamos qual era o anexo. Anexo 1. Fomos na tabela de Ciclastrib, buscamos o anexo 1 e encontramos o Ciclastrib desse cuscuz aqui que a gente come no café da manhã. Ok? Então, observa que eu estou numa operação de venda e encontrei um Ciclastrib de redução, não é tributado integralmente. As pessoas estão falando, é venda, é tributado integralmente. Depende. Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo. Aqui, novamente, nós estamos diante de uma operação de venda de produção agora, não é mais de mercadoria adquirida de terceiros, CFOP 601, e a gente está diante dessa caixa aqui, dessa caixa de papel, que a gente usava para arquivar papel quando o setor fiscal tinha papel, que agora não tem mais, né? Então, qual é o Ciclastrib nessa operação aqui? Vamos para o mapa. Vamos para o mapa e a gente vai olhar aqui no mapa. Pronto, vamos limpar novamente o nosso quadro aqui, para deixar limpinho, e vamos verificar. Vamos lá. Se é uma operação de venda, vou aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês. Aí. Se é uma operação de venda, é uma operação onerosa ou não onerosa? Uma operação onerosa. A venda tem contraprestação, tem pagamento. Bom, então, regra geral é incidência, mas pode ser uma exceção. Aí você tem que conhecer todas as exceções da norma para entender se a venda é uma operação, a venda ali, nesse caso a gente está falando de uma venda interestadual, seria uma operação de exceção. E eu vou te antecipar que não é, porque a gente não vai ler aqui a norma toda. Então, ela não é, ela cai na regra geral. Se ela cai na regra geral, o Ciclastrib, o CST, vai depender de quê? Da NCM. Vamos fazer o mesmo trabalho. O que a gente vai fazer? Vai pegar essa NCM, vai vir aqui e vai pesquisar para ver se tem algum tipo de redução. Coloquei aqui só os primeiros dígitos da NCM, porque pode trazer aqui só os 4 primeiros dígitos, a posição. Não tem, eu não encontrei nenhum tipo de redução para essa NCM dentro da Lei Complementar 214. Isso significa que ela está na regra geral. Se ela está na regra geral, estamos diante de uma operação que a gente já identificou que é tributada, que tem incidência, não tem nenhuma redução na NCM, então a gente vai aplicar o Ciclastrib de tributação integral. Por quê? Porque não tem nenhuma redução. E aí vai ser esse Ciclastrib aqui. Ou seja, o Ciclastrib 000001, ele é o que você vai usar em toda e qualquer operação onerosa que caia na regra geral, que não tenha nenhum tipo de redução pela NCM. Como a gente não encontrou redução, então a gente usa esse Ciclastrib aqui. Então, deixa eu só colocar aqui na tela para vocês verem. No Excel, pronto. Não estamos diante de uma operação com redução mais, né? Que foi o caso que a gente fez anterior. A gente está diante de uma operação. Deixa eu limpar o meu filtro. Isso aqui. A gente está diante de uma operação com tributação integral, situação tributada integralmente por IBS, CBS, ok? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Vejam que nos dois casos nós fizemos operação de venda.
Então, aqui eu tenho uma operação de venda, que eu caí no CST 200, no C-Class-Trib 200.003, e aqui eu tenho uma operação de venda, que eu caí no CST 000 e no C-Class-Trib 000.001. Observa que é a mesma operação, com C-Class-Tribs diferentes. E vamos então para o nosso terceiro exemplo. Mais uma vez, a gente está diante de uma operação de venda. Estamos diante de uma operação de venda de produção do estabelecimento. Agora o produto é uma máquina de escrever para escrita em braille. Ou seja, terceira operação de venda, hein? Vamos lá. A primeira vendeu o cuscuz. A segunda vendeu o que eu não lembro? A caixa de papelão. E a terceira está vendendo a máquina de escrever. A primeira eu tive um C-Class-Trib que começou com 200. A segunda eu tive um C-Class-Trib que começou com 000. Vamos ver a terceira agora. Vamos para o nosso mapa. A gente está diante de uma operação de venda. Então, novamente, estamos diante de uma operação onerosa. Regra geral, incidência. É alguma exceção? Tá lá na lei complementar como alguma exceção? Vou te antecipar que não, para a gente não ler todos os artigos 6º, 8º e 9º. Então, o C-Class-Trib, o CST, vai depender da NCM. Então, a gente novamente faz o quê? Vem aqui, pega a NCM e vamos pesquisar e já encontramos aqui a máquina de escrever para escrita em braille dentro da Lei Complementar 214, aonde? No anexo 5. No anexo 5. Então, qual é o próximo passo? A gente vai para o nosso Excel e vamos buscar aqui anexo 5. Anexo 5. Olha lá, hein? Temos dois. Temos o fornecimento dos dispositivos de acessibilidade próprio para a pessoa com deficiência, adquiridos por órgão da administração pública, e temos o fornecimento dos dispositivos de acessibilidade próprios para a pessoa com deficiência. Qual é a diferença? Aqui é se a aquisição for por órgão da administração pública. Se for, então vai ser esse C-Class-Trib aqui. Se não for, imagina que no nosso caso não é, essa aquisição não é por nenhum órgão da administração pública, então é o final 31. E assim a gente vai encontrar o C-Class-Trib, e deixa eu botar para o slide, a gente vai encontrar o C-Class-Trib aqui, vai ser o 200.031. Deixa eu só voltar para vocês verem, ó. 3 operações de venda. Venda, C-Class-Trib 200.003, venda 000.001 e venda 200.031. 3 CSTs, 3 C-Class-Trib, melhor dizendo, diferentes para uma mesma operação de venda. Tá vendo que não dá para fazer do jeito que vocês querem fazer, de um grosso, sem análise? Não dá. Vamos para o próximo, vamos sair das operações de venda agora, vamos para a operação de bonificação. A gente tem aqui um CFOP 6.910, deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela, estão. E a gente tem aqui um trequinho de secar na lava-louça, de colocar na lava-louça, esqueci o nome exato, mas outras preparações tensoativas e preparações para limpeza, essa é a NCM do produto. Veja, agora não estamos mais diante de uma operação de venda, certo? Estamos diante de uma operação de bonificação, doação ou brinde. Aqui pode ser 3 coisas, tá? Vamos partir do pressuposto de que a gente está falando de uma operação de bonificação. Então, a gente vai para o nosso mapa e a gente agora muda um pouco o que a gente vinha dizendo, porque a gente classificou tudo em operação onerosa até agora, e agora eu vou te fazer uma pergunta. Uma bonificação é uma operação onerosa? Não, não é. Uma bonificação é uma operação não onerosa. É algo que você recebe sem contraprestação. Você não precisa pagar por uma bonificação. Então, é uma operação não onerosa, ok? Regra geral, não incidência, você vai classificar dentro do CST 410. Mas você precisa avaliar as exceções do artigo 5º. E a gente vai fazer isso agora juntos. E aproveito para lembrar você que dentro do treinamento você recebe isso aqui de forma mais esquematizada dentro dessas exceções, tá? Então, observa. O IBS e a CBS também incidem sobre as seguintes operações:
fornecimento de brindes e bonificações. Veja, então, o fornecimento de bonificação é um fornecimento não oneroso. Regra geral, não tem incidência. Mas o artigo 5º, inciso 2 da Lei Complementar disse que o IBS e a CBS vão incidir sobre operações de fornecimento de bonificação. Então, agora, pela primeira vez, estamos diante das exceções. Estamos diante das exceções, ok? Vamos voltar aqui e vamos ver se esse cara, porque aqui, veja, opa, pera aí. Voltando para o nosso mapa. Se a gente está falando de uma exceção, significa que mesmo uma operação não onerosa vai ser tributada, então o CST vai depender da NCM. Ah, detalhe, né? Antes da gente avançar, porque assim, eu vou dizer para você aqui agora que vai depender de um monte de coisa. Primeiro, bonificação vai ter incidência, então seria uma operação de bonificação que vai depender do CST. Se eu for olhar aqui pela Lei Complementar 214, cadê ela? Ah, tô nela. Se eu for olhar aqui pela Lei Complementar 214, essa NCM, eu não encontro ela aqui. Eu estou pesquisando, vocês não estão vendo que eu estou bem na frente. Eu vou botar eu aqui embaixo. Pronto. 3402, estou pesquisando e não localizo. Então, isso significa que não tem nenhum anexo que traz nenhum tipo de redução. Regra geral, eu estaria diante de uma situação com CST 000 e C-Class-Trib 000001. Por quê? Porque essa NCM desse item não tem nenhum tipo de redução. Porém, a lei complementar fala o seguinte, olha, se a bonificação constar no documento fiscal e não depender de evento posterior, isso aqui que eu estou falando para você que é tributado, não vai ser. Não vai ser. Então, a bonificação, sendo uma operação não onerosa, pode ou não pode ser uma operação tributada. Depende. Então, você vai ter que avaliar para entender qual é o C-Class-Trib. E eu já vou jogar a planilha aqui novamente para a gente ver. Espera aí, voltei para a planilha. Vamos para bonificação. Aqui. Então, se a gente estiver diante de um fornecimento de bonificação que consta no documento fiscal e não dependa de evento posterior, tá aqui o C-Class-Trib, você já encontrou. Então, essa classificação ela vai depender se você está diante de um fornecimento, de uma operação de bonificação que está no documento fiscal e não dependa de evento posterior, e se for o caso, você vai classificar ele nesse C-Class-Trib aqui, 410.001. Por quê? Porque é um fornecimento de bonificação que não consta no documento fiscal e não depende de evento posterior. Então, aqui é não incidência. Agora, se não tiver no documento fiscal e não depender de evento posterior, aí a gente está diante de uma tributação integral. Por quê? Porque lá na Lei Complementar 214, ele está dentro das exceções das operações não onerosas, que vai ter ali uma tributação, sim, e vai depender do produto. Como esse produto não está entre as NCMs que tem redução, você classifica como tributação integral, ok? Mas existe a exceção da exceção, né? A exceção é que bonificação, mesmo não sendo oneroso, tributa. A exceção da exceção é que você não vai tributar se estiver no documento fiscal e não depender de evento posterior, tá? Então, bonificação vai ter um monte de possibilidade. E vocês vão ver quando eu apresentar o sistema para vocês que ele traz todas essas. Por isso que não dá para você fazer de forma de para sem nenhum tipo de análise, né? Porque depende de um monte de coisa, como a gente está vendo aqui. Vamos para a nossa penúltima operação, que a gente está vendo aqui no nosso exemplo, e agora a gente está diante de uma operação de remessa para conserto. Imagina que você pegou sua máquina de lavar e recebeu ali, né? Uma máquina de lavar foi enviada, melhor dizendo, para conserto. E aqui está a NCM da Bonita. Vamos voltar para o nosso mapa mental. Vamos apagar o quadro. E vamos falar agora da operação de conserto. Estamos diante de uma operação de remessa para conserto. Essa operação é onerosa? Não. Quando eu envio algo para conserto, não recebo nada em contraprestação. Eu vou receber pelo serviço de conserto. Mas o envio do equipamento para conserto não é uma operação onerosa, é uma operação não onerosa. Tá, se ela é não onerosa, a regra geral é não incidência. Tenho que saber se estou diante de uma exceção, já vou te dizer que não estamos. Então, a gente vai recair ali no CST 410. Então, vamos lá no 410, deixa eu voltar para o meu Excel. Vocês não estão vendo, mas vão ver agora. Eu estarei diante de uma operação
com o CST 410 e o C-Clestrib eu vou ter que avaliar aqui qual vai ser, porque eu vou ter um monte de operação que está descrito na norma como alcançada pela não incidência ou pela imunidade. Então, você tem que olhar aqui e eu já vou de antemão te dizer que não existe nada específico para conserto e você vai ter que classificar entre outras operações não onerosas sem previsão de tributação não especificadas anteriormente. Então, nesse caso, esse vai ser o C-Clestrib, ok? E agora vamos para o nosso último exemplo, que é o da máquina de café, que a gente está exportando. CFOP 701, começa com 7, estou mandando para o exterior esse aparelho para preparação de café ou chá. Qual é o nosso mapa mental? Vamos lá. Olha como ele funciona. Você vai vir aqui e você está fazendo uma operação de exportação, venda de produção para o exterior. Venda é operação onerosa ou não onerosa? Onerosa. Exige contraprestação. Regra geral é incidência, mas primeiro você precisa avaliar se ela está na exceção. E eu já vou te antecipar que estamos diante de uma exceção prevista no artigo 8º, que fala: são imunes ao IBS e à CBS as exportações de bens ou serviços. Então, voltando para o mapa, você vai para as exceções. Se for exceção, você recai no CST 410. Vamos para ele. 410. E aqui a gente vai procurar exportação de bens ou serviços. Tá aqui o C-Clestrib dessa operação, que é o 410.004. Percebe? Então, assim, ó, a gente fez alguns exemplos, tá? A gente fez alguns exemplos, 5 exemplos. E aqui você já viu o passo a passo, que é o quê? Segrega entre oneroso e não oneroso. É oneroso? Tá na exceção? Aí você segue um caminho. Tá na regra geral? Segue outro caminho de acordo com o mapa. Ah, é não oneroso. Tá na exceção? Um caminho. Tá na regra geral? Outro caminho. E você vai ter que fazer isso para todas as operações e produtos. Então, percebe que não dá para fazer ou por CFOP ou por NCM, porque eu tive o mesmo CFOP com NCMs diferentes. Então, não dá, definitivamente não dá para você fazer essa classificação em bloco, sem análise, não dá. Agora, eu vou te apresentar um sistema que vai fazer em bloco para você, mas não é sem análise. É uma classificação em bloco que vai ter uma análise, é um sistema que tem uma inteligência artificial que está por trás, que analisa os dispositivos da Lei Complementar 214, inclusive a descrição dos itens que você coloca no documento fiscal. Tá? Ele não olha nem só NCM, porque tem caso que eu tenho um mesmo NCM, em anexos diferentes, e vão ser C-Clestribs diferentes. E aí o sistema faz esse trabalho para você, facilita a sua vida e vai fazer você mapear isso muito mais rápido, e eu vou te mostrar na prática como é que você usa. Voltando para a nossa tela, aqui está a nossa solução. E deixa eu falar para vocês, eu fiquei muitíssimo feliz de ter feito essa parceria para mostrar esse sistema para vocês. De verdade, porque a mesma dor que vocês têm, gente, eu tenho também, tá? Mesma dor que vocês têm, eu tenho. E eu vejo, primeiro no grupo de alunos, igual eu falei, muita gente querendo saber como é que classifica, porque tá precisando classificar, porque vai ter que emitir nota com IBS e CBS lá em 5 de janeiro de 2026. E a sua operação que não para, igual eu falei, né? Então, assim, eu fiquei muitíssimo feliz em ter fechado essa parceria para a gente conseguir otimizar, né? Eu acredito muito que inteligência fiscal, ela tá ligada à eficiência operacional, é o que vai fazer ali com que você gaste tempo com o que verdadeiramente importa, que são as análises, e não ficar fazendo mapeamento, que a gente tem solução para isso, e é uma solução incrível. E a gente vai importar aqui agora um arquivo XML para mostrar para você na prática como é que funciona. Então, vocês vão ver aqui que é bem intuitivo. Eu peguei a nota do cuscuz que a gente usou de exemplo, né? Ou seja, uma venda de mercadoria com a NCM com redução de 100%. E eu vou importar aqui agora para vocês verem. Então, eu vou clicar, não sei se vai dar para vocês verem, eu vou clicar aqui no arquivo e vou arrastar aqui para onde ele está mostrando na tela aqui nesse quadrado, tá? Então, eu vou clicar, vou arrastar aqui. E automaticamente vocês percebem que aqui passou a aparecer assim, ó, total de arquivos 1, né? E aqui eu vou fazer o envio desse arquivo. Observem que aqui embaixo ele aparece aqui, ó,
Rapidamente, vejam como foi rápido, já apareceu aqui enviado. Eu clico aqui para ver o resultado e aqui ele traz um dashboard trazendo, né, as notas que foram importadas, quantas são as operações e quantos são os produtos. Porque às vezes eu posso ter uma venda de mercadoria ali, de adquirida de terceiros, de cuscuz e de outras coisas. Mas aqui eu fiz uma nota com um item apenas para mostrar para vocês. Observa que ele já classificou aqui a operação e o produto. Então o que ele está falando? Olha, esse C-Class vai depender do produto. Por que depende do produto? Note que ele já traz aqui toda a justificativa. Deixa eu ver se está bom o tamanho para vocês verem. Assim tá melhor, né? Então ele já está trazendo para você aqui, olha, trata-se de venda interna onerosa de bens nos termos do artigo 4. E aí ele vem aqui, olha, se o item não tiver em regime de benefícios, tributação integral. Se for alimento da cesta básica, vai ser o 200.003, que é, né? Que é. Só que olha, ele trouxe um monte de possibilidades, né? Mas olha só, quando você vem aqui em produto, ele já traz aqui farinha de milho e já te fala que é um produto de 100% e já traz o C-Class Tribo para você. Ou seja, aquela sequência que eu te mostrei no mapa mental, a inteligência artificial ela faz para você aqui dentro do SOS Reforma, que é esse produto que eu estou apresentando para vocês aqui hoje. Então, observa que ele já trouxe para você qual é o C-Class Tribo. Vamos fazer mais um? Vamos fazer o de exportação? Vamos fazer o de exportação. Vou pegar o arquivo e vou importar aqui. Vocês já estão vendo aqui, total de arquivos 1. Vamos enviar. Cliquei em enviar e ele já vai mudar aqui o enviados para 1. Pronto, já apareceu. Clico em resultados, ele traz aqui o resultado. Pronto. Ele já apareceu aqui, olha, venda de produção para o exterior. Já disse que o CST é o 410 e que o C-Class Tribo é o 410.004. Porque aqui não precisa, independente do produto, você está diante de uma operação que é imune. Então ele já classificou para você, já trouxe qual é o seu C-Class Tribo. E vamos fazer mais um. Agora vamos pegar uma operação não onerosa. Vamos pegar a doação, que a doação tem um monte de possibilidades, né? Como vocês viram. Então já apareceu aqui. Cliquei em enviar. Ele já enviou. Vamos para os resultados. E ele já vai trazer aqui, olha. Remessa em bonificação, doação ou brinde. Depende de mais informação. Percebe que ele não te trouxe o C-Class Tribo direto? Por quê? Porque vai depender de um monte de coisa que está lá no artigo 5º que a gente leu aqui. Lembra? Então vamos lá, ó. Bonificação, se constar no documento fiscal e não depender do evento posterior, é uma operação não onerosa e está nesse C-Class Tribo. Agora, se não constar no documento fiscal ou depender de evento posterior, aí vai ser uma operação onerosa. Como esse produto não está no anexo 8, né? A gente tem o C-Class Tribo 001. Aí, se for brinde, lembra que o CFOP é operação em bonificação, doação ou brinde? Cada uma vai ter uma classificação de acordo lá na Lei Complementar 214. Percebe que ele traz para você todas as possibilidades e aí você vai ter que identificar dentro da sua operação onde é que você está enquadrado. Então, ainda assim, né, e até nos perguntas e respostas aqui vamos olhar aqui para você conhecer o produto. Aqui, ó, ele até fala, olha, essa IA substitui o trabalho humano? Não, ela vai trazer eficiência e agilidade, que é o que você precisa agora, né, para o seu trabalho. Mas é essencial que você estude sobre a reforma tributária, revise as respostas para garantir 100% de conformidade. Por quê? Porque ela vai te dar respostas que vai depender da sua operação específica, de acordo com o que está lá na Lei Complementar 214. Então, percebe que ela te dá, de forma muito mais rápida, obviamente, o direcionamento, mas ainda assim você precisa conhecer. Mas olha quanto tempo a gente demorou para caminhar no mapa, quanto tempo a gente demorou para olhar o produto e identificar essa operação de bonificação em detrimento de uma importação de um arquivo XML que a gente fez aqui rapidamente. Aqui você pode também, inclusive, importar os seus SPEDs, o que vai facilitar a sua vida, porque você importa de uma vez todos os seus SPEDs, todos os seus SPEDs, e você pode, inclusive, também exportar para Excel. Deixa eu pegar um dos que a gente fez aqui, tá aqui nos meus envios, resultados. Eu vou exportar esse que a gente acabou de ver. E tá aqui, ele já traz para você as operações. Deixa eu mostrar na tela, que vocês não estão vendo. Vocês vão ver agora. Aqui, isso. Vamos aumentar.
e a gente tem aqui, ó, operação, a gente está diante de uma bonificação, e o Seclestrim vai dizer que depende de mais informação. E aqui ele já vai te dizer qual é o produto, que é o nosso secante para lavar louça, e ele vai te dizer que se for pelo produto, você está diante de uma tributação integral, porque não tem redução para esse produto. Agora, para a operação, vai depender de mais informação. E a justificativa que você viu lá na tela está aqui também exportada para o Excel, para que você consiga analisar cada uma dessas justificativas e escolher dentro do seu processo qual é a que mais se enquadra naquela operação e fazer a classificação que você precisa. Vamos voltar aqui. E tem duas notícias boas, tá? Quer dizer, essa já foi excelente que eu te dei. Tem mais duas boas, tá? Mais duas boas. A primeira é que você pode testar grátis, né? Você pode aqui fazer o seu cadastro. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acessar esse software, tá? O SOS Reforma, que vai facilitar a sua vida, assim. Tá facilitando a minha, tá, gente? Muito, muito mesmo. Então, eu jamais indicaria para vocês uma coisa que eu não acreditasse, que eu não apostasse, que eu não tivesse testado, e eu testei muito, então super vale a pena. E a segunda notícia boa é que se você me acompanha aqui nas redes sociais, vai ter um desconto incrível para adquirir a ferramenta. Então já vou liberar aqui um cupom, que eu vou colocar também aqui na descrição do vídeo, para você ter acesso a essa ferramenta por um preço, já é um preço incrível em detrimento do que ela oferece, do trabalho que ela vai te economizar, do tempo que ela vai te poupar, para você focar no que realmente importa, né, ali nas suas análises, nas suas projeções. Então já tem um custo-benefício incrível. Mas você usando um cupom de 20%, eu acho que fica ainda melhor, né? Então vou colocar aqui no link da descrição o cupom que você pode usar para adquirir a ferramenta num preço ainda melhor e facilitar a sua vida dentro desse mapeamento aí que você precisa finalizar em pouco mais de 2 meses. Tô gravando esse vídeo hoje no dia 29 de outubro. Então, pouco mais de 2 meses, já que no dia 5 de janeiro de 2026, você já vai ter que começar a emitir nota para o IBS CBS e necessariamente com Seclestrib. Toda nota fiscal para contribuinte do regime regular, ou seja, CRT igual a 3, tem que ter Seclestrib. Ah, Jéssica, mesmo se a operação não for tributada, tem que ter Seclestrib para dizer que é não tributada, né? Para dizer que é não tributada. Tem que ter. Então, com esse monte de notícia boa, eu vou encerrar aqui o vídeo de hoje, em que eu te ensinei o exato passo a passo para classificar o Seclestrib das suas operações e, melhor ainda, te apresentei uma ferramenta incrível com desconto imperdível para você facilitar em sua vida e trabalhar, né, nesse quesito aí, que é o que está mais perto, que é justamente a operacionalização do documento fiscal, ficar apto para a reforma tributária a partir de 2026. Então, se você gostou do vídeo, não sai sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal, encaminha aí para todo mundo que tá maluco tentando classificar ali as suas operações, seus produtos, já encaminha. Gente, descobri uma solução incrível, vou encaminhar para vocês, manda o vídeo e eu te espero aqui sempre nos próximos vídeos, não deixa de acompanhar. Eu tô soltando sempre novos vídeos porque a gente tem muita informação para aprender aí nessa nova era da tributação do consumo.